Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as relações entre o Brasil e a China. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, como nós já falamos anteriormente em aulas sobre o comércio externo brasileiro, a China é, sem dúvida nenhuma, o nosso mais importante parceiro comercial. Ou seja, desde o final da década de 2000, que a China passou a ser o mais importante parceiro comercial do Brasil. E dessa forma, a contribuição que o comércio bilateral entre o Brasil e a China tem dado para o desenvolvimento do nosso país é bastante significativa. Sendo assim, eu irei fazer uma abordagem não só das relações comerciais entre o Brasil e a China, assim como também os investimentos chineses realizados no Brasil e também a recente visita que o presidente Lula fez à China agora, nessa semana de abril. Ou seja, hoje essa aula está sendo gravada no dia 16 de abril de 2023 e na última semana tivemos a visita do presidente Lula à China, onde ali foram firmados 15 acordos de cooperação entre os dois países. Então, vamos aqui começar o nosso encontro com essa imagem que, na verdade, representa o comércio bilateral entre o Brasil e a China. Do lado esquerdo aqui a bandeira da China, do lado direito a bandeira do Brasil, e aqui simbolizando um navio da Marinha Mercante, claro, que boa parte ou quase todo o comércio bilateral realizado entre o Brasil e a China se dá através do transporte marítimo. Então vamos lá, moçada. Aqui nós temos o comércio Brasil e China, que é a participação da China no comércio externo brasileiro. Então nós temos dados de 2012 até os dados de 2022. Repare que a participação da China no comércio externo brasileiro atingiu o seu ápice, ou seja, o seu ponto mais elevado a nível de percentual, no ano de 2020, quando então a China participou com 32,3% do comércio externo brasileiro, ou seja, quase um terço de todas as transações comerciais efetuadas pelo Brasil com o restante do mundo foi feito com a China, razão pela qual temos que manter, na verdade, boas relações, não só políticas, como também econômicas, com esse gigante asiático, que nada mais é do que a segunda maior economia do mundo. No ano de 2021, nós tivemos uma retração para 31,3%, e no ano de 2022 tivemos uma retração para 26,8%. Agora, que fique bem claro que esse percentual se dá não em quantidade de produtos, mas em volume de comércio em dólar. Então, na verdade, as exportações brasileiras, quantitativamente falando, cresceram, mas o que aconteceu aqui em 2022
foi uma queda principalmente do preço do minério de ferro no mercado internacional, lembrando que o Brasil é um dos principais exportadores de minério de ferro para o mercado chinês. Então, a retração do preço do minério de ferro e seus derivados no mercado internacional, consequentemente, foi o fator responsável por essa redução do percentual em dólares das transações comerciais do Brasil em relação à participação da China no comércio bilateral brasileiro. Então, na verdade, não houve assim uma redução do volume de trocas, pelo contrário, esse volume de trocas continuou crescendo, mas nós temos que levar em consideração que boa parte do comércio bilateral realizado entre o Brasil e a China é feito através de produtos primários, ou seja, nossas exportações são produtos primários de baixo valor agregado para o mercado chinês. E sendo assim, ora, a partir do momento em que determinados produtos primários registram uma queda nos seus preços no mercado internacional, isso acaba se refletindo na composição final do percentual da participação da China no comércio externo brasileiro. Então, a tendência agora, com a recuperação do preço do minério de ferro, que foi já verificado nos primeiros meses de 2023, é que essa participação da China no comércio externo brasileiro em relação ao volume ou montante de dólares volte a crescer esse ano. Aqui nós temos, por exemplo, os principais parceiros comerciais do Brasil em 2022, portanto, esses dados são bastante atualizados. Então, a China teve uma participação de 26,8% do comércio externo brasileiro, então, com um volume de comércio de 89,4 bilhões de dólares. Em segundo lugar, veio os Estados Unidos, com 11,2%, com volume de comércio de 37,4 bilhões de dólares. Então, se somarmos as duas maiores potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China, nós verificaremos que os dois países somados representaram no ano de 2022 38% de todas as trocas efetuadas pelo Brasil naquele ano. Aqui na América Latina, o nosso principal parceiro comercial vem a Argentina, com um comércio de 15,3 bilhões de dólares, e a Argentina tem uma participação, ou terminou o ano de 2022 com uma participação de 4,59 bilhões de dólares. Aqui é por ordem, tá? Decrescente, aparecendo em quarto lugar a Holanda, em quinto lugar a Espanha, em sexto lugar o Chile. Então aqui nós temos os dados dos principais parceiros comerciais e eu mostro esses dados para que vocês tenham uma plena noção da importância da China no comércio bilateral com o Brasil, ou seja, no comércio externo brasileiro, sendo assim o país que mais contribui com nossas exportações, e hoje também a China é o país que mais exporta produtos para o Brasil, ou seja, o Brasil acabou se transformando no grande parceiro comercial da Argentina aqui na América do Sul, e nós temos que destacar também a grandeza da economia brasileira, que apesar desse momento encontrar-se na 12ª posição entre as maiores economias do mundo, em relação à América Latina, o Brasil possui o maior PIB, sendo a China o nosso mais importante parceiro comercial, e para a China o Brasil é o mais importante parceiro comercial da América Latina. Aqui nós temos os produtos exportados pelo Brasil para a China. Então, para que vocês tenham uma ideia, reparem que o peso das nossas exportações para o mercado chinês se dá através
de produtos primários de baixo valor agregado. Então, a soja tem uma participação com cerca de 38% aproximadamente dos produtos que o Brasil exporta para a China, é composto pela soja e seus subprodutos. O minério de ferro aparece em segundo lugar com 20%, o petróleo aparece em terceiro lugar com 18%, carne de diversos tipos, não só a bovina, como também suína, aves, etc., aproximadamente um pouco mais de 8%, depois vem a celulose, com menos de 5%. Então, repare que na composição dos produtos que o Brasil mais exporta para a China, os produtos primários de baixo valor agregado são aqueles que mais se destacam na pauta de exportação brasileira. Aqui nós temos também a participação das importações procedentes da China no comércio externo brasileiro. Então, aqui vocês têm, por exemplo, que essa participação também vem crescendo de uma forma bastante significativa. Repare que as importações brasileiras em 2022 totalizaram aí uma casa de 273 bilhões de dólares. E a China teve uma participação de cerca de 22,3% dessas importações. O que o Brasil mais importa da China são produtos industrializados. Isto porque a China tem um custo de produção menor do que o nosso em função de vários fatores que fazem com que o custo China, ou seja, o custo da produção na China, venha a ser menor do que o custo da produção no Brasil. Hoje eu não digo nem tanto por causa da mão de obra. Anos atrás, de fato, a mão de obra chinesa era bem mais barata que a brasileira, mas hoje a gente não pode nem trabalhar mais dentro dessa linha de raciocínio, uma vez que o custo da mão de obra na China vem aumentando gradativamente. Agora, a China ela leva uma vantagem muito grande, não só em função da logística de transportes, que é muito mais racional do que a logística de transporte do Brasil. A carga tributária na China é muito mais enxuta do que a carga tributária existente no Brasil. Também o governo chinês ele concede muitos incentivos fiscais, principalmente nas chamadas zonas econômicas especiais, que fazem com que os produtos chineses cheguem ao mercado internacional a preços bastante competitivos. E nós temos que levar em consideração também a moeda chinesa em relação ao dólar é mais desvalorizada do que o real, o que também contribui para que os produtos chineses cheguem no mercado internacional a preços muito mais competitivos. E dessa forma, muitos produtos industriais que são importados por segmentos da economia brasileira são procedentes da China em função das chamadas vantagens comparativas que a China oferece em relação ao Brasil. Ou seja, um pouco mais de 1/5 das exportações brasileiras, são procedentes da China. Das importações brasileiras são procedentes da China. Então, e essa participação tende a crescer ainda mais na medida em que os laços econômicos comerciais entre os dois países vão se estreitar em função dos acordos firmados recentemente, quando então o presidente do Brasil esteve em visita oficial na China, formatando novos acordos comerciais, de forma a estreitar ainda mais as relações entre os dois países e, claro, atrair mais investimentos chineses para o território brasileiro. Aqui nós temos a balança comercial brasileira com a China. Essa balança comercial do Brasil com a China, ela tem um peso bastante importante. Aqui em vermelho nós temos o superávit comercial, da balança comercial do Brasil com a China,
Em azul aqui nós temos o superávit comercial brasileiro registrado no ano de 2022. Então aqui nós temos dados de 2015 até 2022, onde é possível você perceber que a balança comercial brasileira no ano de 2022 fechou com superávit de cerca de 62 bilhões de dólares, que dentro, né, vamos dizer assim, dos dados históricos da balança comercial, é considerado um dos maiores até então registrados. Agora, repare que desses 62 bilhões de dólares de superávit comercial, 29 bilhões de dólares, aproximadamente isso, provém do comércio bilateral entre o Brasil e China. Então, o superávit da balança comercial brasileira registrado no ano de 2022 teve a contribuição de 46,6% da China, razão pela qual eu volto a reiterar a importância de mantermos boas relações políticas e econômicas com a China, porque nos interessa estreitar ainda mais as relações econômicas com esse gigante asiático, que na atualidade é a segunda maior economia do mundo e que nos próximos anos deve se transformar na maior economia do mundo. E sendo assim, a partir do momento em que nós consigamos manter políticas comerciais, políticas econômicas que estreitem ainda mais as relações com esse gigante asiático, isso será benéfico não só para a economia da China, como também para a economia brasileira. Aqui nós temos os principais investimentos chineses no Brasil, ou seja, um conjunto de investimentos. Aqui houve uma digitação errada, é a extração de petróleo e gás, com mais de 5 bilhões de dólares no ano de 2021. Os dados de 2022 eu não consegui totalizar. O setor elétrico com 533 milhões de dólares, o setor de tecnologia da informação com 229 milhões de dólares e o setor automobilístico com 108 milhões de dólares. Então, esses segmentos são aqueles que têm atraído mais investimentos chineses. Agora, é preciso que nós também busquemos, estreitar ainda mais essas relações econômicas com a China, de forma a atrair mais investimentos chineses para o território brasileiro, como forma de elevar a taxa de crescimento da nossa economia, porque há vários anos que a nossa economia vem tropeçando, vem crescendo e às vezes vem registrando recessão, e isso não é bom para o país como um todo, não é bom para a sociedade, porque quando o crescimento da economia é pequeno ou quando a economia entra em recessão, o que é que nós temos? O aumento do desemprego, o aumento da pobreza, da miséria em nosso país. Então, quanto mais investimentos nós conseguirmos atrair, venha a ser da China como qualquer outro país do mundo, isso é melhor para a nossa economia, porque isso vai fazer com que nossa economia cresça num ritmo mais acelerado, e esse crescimento não só irá contribuir para a geração de empregos, assim como também irá contribuir para o aumento da arrecadação de impostos e, consequentemente, beneficiando o Brasil e a sociedade brasileira como um todo. Aqui nós temos os acordos entre Brasil e China. Então, nessa recente viagem que o presidente Lula fez à China, foram assinados alguns importantes acordos, 15 acordos em várias áreas, de forma a trazer mais investimentos chineses para o nosso território e também ampliar ainda mais o comércio bilateral entre os dois países. Lembrando também que China e Brasil são membros componentes do BRICS, que é um grupo de países emergentes, e que esse estreitamento das relações econômicas é de vital importância, que fique bem claro na cabeça de vocês
que o estreitamento das relações econômicas deve ser feito com qualquer país do mundo. Venha ser ele do bloco comunista, venha ser ele do bloco capitalista. O que está em jogo aqui não é a questão da ideologia, não é a questão da política de governo do país A, B ou C. O que está em jogo aqui são os interesses, os reais interesses do Brasil e, consequentemente, da própria nação brasileira. Então, nessa recente visita que o presidente do Brasil fez à China, nós tivemos aqui acordos, né, para facilitar o comércio entre as duas nações, é grupo de trabalho, né, GT, grupo de trabalho para facilitar o comércio entre as duas nações, reduzindo a burocracia e alguns entraves que ainda existem, né, de forma a poder estreitar ainda mais as relações comerciais entre o Brasil e a China. Cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animal. Lembrando que a China é hoje um dos mais importantes, se não o mais importante mercado brasileiro de proteínas animais. O Brasil detém o maior rebanho comercial bovino do mundo, um dos maiores rebanhos suínos, de aves, e a China é um grande importador de carne animal e nós temos, logicamente, que garantir a questão das condições dessa carne que está sendo exportada para a China, de forma a fazer com que os chineses venham comprar ainda mais proteínas animais. Protocolos sanitários e de quarentena para exportação de proteínas de animais terrestres, aí envolve a questão da segurança, da saúde, né, das pessoas que vão consumir esses produtos de origem animal, um protocolo normal que ocorre também em outros países do mundo. Desenvolvimento do satélite brasileiro de recursos terrestres, CBERS-6, isso é importante porque a China ela já é um país que tem uma tecnologia aeroespacial bastante interessante, bastante desenvolvida, e essa cooperação entre os dois países nessa área também é de grande importância para o nosso país. Cooperação em pesquisa e inovação, tecnologias da informação, comunicação, economia digital, espacial 2023-2032. Também áreas de bastante interesse para o Brasil, uma vez que o nosso país ainda está à margem do conhecimento de determinadas tecnologias que são vitais para que nós possamos galgar um patamar maior no campo científico-tecnológico, principalmente não só no setor aeroespacial, como também naquele setor que envolve as chamadas tecnologias informacionais. Aqui dando continuidade, espera aí que deu uma pulada aqui. Na área de comunicação, cooperação, informação e comunicações, coprodução televisiva entre os dois governos, parceria entre grupo de mídia, cooperação entre agência de notícias, Xinhua e EBC. A EBC é a agência de notícia oficial brasileira, né? Empresa Brasileira de Comunicações. Economia e combate à fome, memorando de entendimento entre o Ministério da Fazenda e o Ministério das Finanças da China. Cooperação para o desenvolvimento social e rural, combate à fome e à pobreza. Então, são acordos de grande interesse para o Brasil e, dessa forma, nosso país vai estreitando ainda mais as relações com a China. Aqui nós temos o comércio entre o Brasil e a China não será mais feito em dólar. Isso em tese, né? Porque não vai ser uma regra geral. Então, ficará a critério das empresas utilizarem a moeda brasileira e a moeda chinesa nas suas relações de trocas. Então, claro que nem toda empresa vai fazer transações na moeda chinesa e na moeda brasileira. Então, isso fica a critério. A ideia aí é criar um mecanismo que possa, de certa forma, melhorar ainda mais e ampliar ainda mais essas relações de troca e reduzir, consequentemente,
a dependência do dólar nas relações de trocas. E que fique bem claro, né, que isso aí é uma tendência que já está ocorrendo e que tem uma motivação que, de certa forma, cresceu a partir da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, em que a Rússia firmou um acordo com a China para que suas relações comerciais não necessariamente fossem mais feitas em dólar. E a Rússia tem feito também acordos com outros países nesse sentido. Então, a Índia ela tende a caminhar também nesse sentido e outros países tendem a caminhar nesse sentido, que fique bem claro. Não é uma obrigatoriedade, tá? Não vai atingir a maioria das empresas, porque a gente sabe que as empresas, muitas continuarão fazendo suas operações de compra e venda na moeda norte-americana, mas de certa forma é uma iniciativa para reduzir a dependência das relações comerciais do Brasil com a China e futuramente até com outros países. O governo brasileiro até discutiu com o governo chinês a possibilidade de se criar uma moeda única no BRICS, pelo menos para as transações comerciais, e isso aí deve avançar nos próximos anos. O governo brasileiro também ventilou a possibilidade de se criar uma moeda única aqui dentro do Mercosul, e isso merece, logicamente, que estudos, aprofundamento, não pode ser uma medida precipitada, tem que ser uma medida bem estudada, bem analisada, para evitar eventuais problemas que possam, inclusive, surgir caso isso venha a ser implementado numa escala bastante abrangente, sem os estudos devidos sobre os impactos que isso poderia gerar, caso essa medida fosse feita de forma, vamos dizer assim, aloprada, né? Não estudada, não pensada nos seus mínimos detalhes. É importante que vocês entendam que na geopolítica internacional, o que nós temos que trabalhar no que diz respeito aos interesses nacionais é, nas nossas relações, não termos, né, vamos dizer assim, um pensamento político ideológico definido. Claro que não. Nas relações políticas internacionais, o que deve sempre prevalecer são os interesses políticos e econômicos, independentemente do tipo de governo que esteja lá do outro lado, se é uma ditadura, se é uma democracia, se é uma monarquia, enfim, se é um sistema parlamentarista. O que deve se levar em conta sempre são os interesses maiores que norteiam as relações internacionais, que são interesses políticos e econômicos. E sendo assim, é preciso que todo e qualquer presidente que governe o Brasil no futuro também tenha essa visão mais ampla de poder estreitar nossas relações. Eu falo, olha, o Brasil, ok, teve um aumento significativo das suas relações comerciais com a China, suas parcerias. A China tem sido hoje de grande importância para a economia brasileira. Agora, nós precisamos estreitar relações com a Índia, porque a Índia já está ultrapassando a China no quesito população absoluta. Então, a Índia também é uma economia forte. Atualmente, a Índia já é a quinta maior economia do mundo. Então, se nós estreitarmos as relações econômicas com a Índia, ampliarmos nossas trocas comerciais com a Índia, fizermos acordos em que a Índia possa, de certa forma, nos auxiliar a avançar em campos tecnológicos estratégicos de interesse nacional, ora, nós temos que partir para essa composição, esses acordos, porque você não pode ter a Índia, a quinta maior economia do mundo, não figurando entre os maiores parceiros comerciais do Brasil. Nós temos que buscar estreitar essas relações políticas e econômicas com a Índia, de forma também a criar condições que permitam favorecer o crescimento da economia brasileira, o desenvolvimento do nosso país. Assim como nós devemos buscar, de certa forma, ampliar os acordos comerciais, formatar novos acordos comerciais com os mais diferentes países do mundo,
de maneira que nós possamos atrair investimentos, que nós possamos aumentar nossas exportações, nossas importações, e sendo assim, a nossa economia crescer num ritmo mais acelerado, porque o nosso gigante está adormecido há bastante tempo. Então, o Brasil, um país com potencialidades naturais tão grandes, com tanta riqueza natural, não pode registrar esse crescimento econômico tão pequeno como vem registrando. Então, nós temos que criar os meios necessários para que a nossa economia possa deslanchar, independentemente de quem venha a governar o Brasil no futuro, seja do centro, da direita ou da esquerda, isso não me interessa. O que está em jogo aqui são os interesses políticos, econômicos e o bem-estar da sociedade brasileira. Então, essa é uma concepção, uma visão minha que eu tenho das relações que nós temos que manter com, de preferência, todos os países do mundo, de maneira a poder ampliar nossas relações de trocas, atrair novos investimentos, venha ser dos Estados Unidos, do Canadá, da União Europeia, do Reino Unido, do Japão, de onde for. Nós temos que estreitar nossas relações econômicas. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dá aquela forcinha, fortaleça aí o canal, indique o canal para os seus amigos. Lembrando que o canal Geogênio não é monetizado, não será monetizado. E eu agora estou reiterando que caso eu venha ser obrigado a receber do YouTube, pela quantidade de visualizações e horas assistidas, vou falar mais uma vez, se isso vier a acontecer, todo o dinheiro que eu receber será revertido para a caridade. O canal Geogênio não foi criado com fins lucrativos, e nem os materiais que eu disponibilizo nos grupos que administro lá no Facebook, eu vendo. Todos eles são fornecidos gratuitamente para o aluno que quer se preparar. O canal Geogênio, ele está democratizando o ensino da geografia. Muitos dizem que eu estou sendo burro, que poderia estar ganhando dinheiro vendendo esse material em plataformas de venda na internet, mas o que eu estou fazendo aqui e quero fazer até o momento que Deus permitir que eu faça, ou seja, eu tenha saúde para fazer, é fornecer informações, conhecimentos a você jovem, a você adulto que está se preparando para um concurso. E a única coisa que eu peço é que ajude a divulgar o canal para que um número maior de jovens possa ter também acesso a essas informações, a esses materiais e uma melhor preparação para os concursos que venham fazer na vida. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?